Primeiro olhar, Guido Campos. Os primeiros olhos a ver o horizonte são os meus. Eu sei, não existe pessoas especiais, mas todas as pessoas são essenciais. Foi no chão cinza, ao céu da lua, sem teto, solitário e sem afeto, ignorado e cancelado que pude ver o meu verdadeiro eu e o meu ser. Eu sou como você, não adianta fingir que não me vê. Eu sou como você. Sei que não aceita. Me desculpe se eu não consigo me enquadrar, mas juro, sempre sonhei em ter um lar. Queria ter acesso, queria estar incluso, mas também quero liberdade e não ser tão falso quanto a sociedade, que fala de amor, que canta e veste felicidade, mas que seu acúmulo ajuda a construir a minha realidade. Certa vez me perguntaram se eu era feliz, num documentário desses aí. Respondi que às vezes sim, e muitas vezes não. Sou feliz quando divido minha história com um amigo do trecho, quando a gente divide o copão, damos risada do mundo, mas geralmente sou apenas solidão. Sou feliz quando ganho um bandeco, um sorriso bonito da moça da pastoral, um abraço do pessoal de alguma associação. Sou feliz também quando ganho aquela simples, mas significativa oração, mas geralmente sou apenas solidão. Eu sonho com um mundo igual, onde todos são vistos com amor, afeto, compreensão e empatia. Eu sonho que todos possam cear da mesma ceia e dela ter a justa fatia. Eu sei que nesse sistema, ter esse pensamento é utopia. E por ser utopia que estou em situação de rua. Mas mesmo assim, o mundo ainda continua sendo de todos uma única moradia. E por ser moradia, temos direitos, independente se não ou escolhemos. No fim, alimentamos do mesmo seio. O Brasil que temos é pouco perto do que tem para dar e do que pode dar. Saúde não é privilégio ou mérito. Está na Constituição, é direito. O que queremos é uma palavra simples, mas com grande peso: respeito. Respeito que faltou ao repórter ao entrevistar Rafael Machado da Silva. Sem ser ele advogado ou policial, foi logo acusando. É o mesmo respeito que faltou quando a gente vê numa situação difícil que passava aquele cidadão, o meme virou. É para refletir, pois somos os mesmos que rezamos o Pai Nosso e que damos like, compartilhamos, viralizamos a desgraça de um irmão nosso. O Brasil que temos luta diária contra o preconceito, pois somos invisíveis por não sermos aceitos. E o que queremos? Que não haja mais motivo, pois nunca foi opção. Queremos que o federal se alinhe com o estadual, para que na base municipal seja cumprido o que é constitucional. E peço licença aqui para usar a fala de luz de Maria Lúcia, para que não se fale mais de nós sem nós, pois hoje, aqui, nesse momento, apenas nesse momento, a população de rua tem voz. Meu nome é Maria Lúcia Santos Pereira da Silva, sou coordenadora do Movimento Nacional da População de Rua, responsável pela região Nordeste. Durante muitos e muitos anos, a população em situação de rua ficou invisível. E somente uma pessoa humana, uma pessoa sensível, poderia se deixar inclinar e escutar o clamor de um povo. No ano passado, quando eu abracei o senhor, com todo o respeito, eu abracei não somente o presidente Lula, mas abracei um homem que justamente teve essa sensibilidade, que não permitiu de maneira nenhuma que o seu coração se endurecesse, mas que não esqueceu as suas raízes, não esqueceu o que prometeu ao seu povo. E o senhor, justamente com toda a humildade, com toda a alegria, permitiu que nós pudéssemos ter saído da invisibilidade, que nós pudéssemos conquistar e ter novamente a esperança no olhar. Nosso olhar hoje em dia brilha. Brilha porque nós somos reconhecidos como cidadãos, como cidadãs. Mas principalmente esse ano de 2010 foi um marco para a população em situação de rua. Com a implementação das políticas públicas, nós agora temos políticas. Com o IBGE, a nossa invisibilidade era tão grande, era tão profunda, que nem a contagem nos dava um direito. Nós não éramos contados. E agora, o IBGE vai nos destinar 10 milhões para que possa ter a contagem da população em situação de rua. Porque a contagem era muito
A matemática era muito simples. Sabe como era a matemática? Se não existe contagem, não existe população de rua, não precisa políticas públicas. E diziam que nosso caso era caso de delegacia, era caso de polícia ou do Ministério do Desenvolvimento Social. Não é só isso. Nós não somos caso de polícia, nós somos caso de políticas públicas, de políticas de saúde. E isso foi nos dado. Quando o senhor, no ano passado, assinou o decreto, implementou o comitê intersetorial, onde nós podemos discutir lado a lado com pessoas sensíveis, buscando justamente que isso possa sair do papel e seja efetivado. É agradecer bastante. É agradecer. Porque hoje em dia nós percebemos que os nossos companheiros estão saindo de um estado para outro para dizer que nós agora temos políticas. Que nós temos justamente, nós tínhamos um presidente que nos olhou, que nos escutou, que não deixou que os nossos clamores tivessem sido em vão. Então, é agradecer. O coração da população em situação de rua está repleto de gratidão. Gratidão, gratidão pura. Pelo presidente, pelo homem, pela integridade, pela sensibilidade, mas principalmente pela humanidade. Nós, do movimento da população em situação de rua, nos inclinamos diante de ti, porque somente isso pode justamente justificar toda a alegria que nós temos de ter contado com a tua apoio. Mas a luta continua. A luta continua. Continua agora contigo, presidenta Dilma. Contigo. Sabe por quê? Porque o presidente Lula, ele abriu as portas, lançou novamente a esperança no nosso olhar hoje em dia brilha. Tudo que foi dito aqui hoje vem do profundo do coração. Mas a nossa voz não pode ser calada. Precisa dar continuidade. O comitê precisa estar sendo mais implementado, ter plano operativo, para que nossa voz possa não se calar. Quando nós sabemos que a senhora estava sendo candidata, nós fomos para as ruas também. Nós, que muitas pessoas imaginam que nós não voltamos, que muitas vezes as pessoas imaginam que a nossa voz não pode se fazer ouvir. E nós mobilizamos o nosso povo. Mobilizamos para que fossem tirar seus títulos de eleitor, para justamente estar frente a frente, para poder lutar. Lutar por aquilo que o presidente acreditava, pelo que ele tinha nos pedido e pelo que nós acreditávamos. Porque nós precisávamos de uma mulher, com todo respeito, mas agora precisava de uma mulher lá dentro, porque a sensibilidade... Porque a sensibilidade que o senhor colocou para a gente pode ser melhor agora aproveitado com a presidenta Dilma, porque é mulher. Porque nossos companheiros, presidente, estão morrendo. Estão morrendo por falta de saúde, estão sendo assassinados. Somente esse ano foram mais de 80 assassinados. E muitas vezes dormindo. Isso não pode mais continuar, presidenta Dilma. A nossa voz não pode se calar novamente. Nós não podemos ser apenas um murmúrio na multidão. Engraçado que lá eu sou do Nordeste com muito orgulho, sou de Salvador, e lá nós mobilizamos o nosso povo, e tinha um que tinha um pequeno problema de transtorno mental, mas que fez questão de ir também às urnas para poder votar. E ele dizia: Lúcia, tem que votar no 13, né? Eu digo, no 13, lógico. Aí ele dizia assim: e eu não posso botar um bocado de verde no 13, não? E eu dizia: não, infelizmente você não pode, Fernando, mas você pode ir nas ruas comigo e conquistar mais outros votos, porque aí se faz vários. Então, justamente isso, nós nos colocamos diante de ti. O nosso hino, nós, da população de rua, nós catadores, nós sentimos o nosso hino nacional. Mas no nosso hino existe justamente aquela fala que diz: dos filhos deles, solo és mãe gentil. Mas eu fico a me perguntar: que mãe gentil é essa? Que ainda tenta esconder os seus filhos quando visitantes ilustres chegam, quando tem os megas eventos. Como é que pode se esconder todo esse povo
que é cidadão, que é cidadã que vota. Isso não é de uma mãe gentil. Uma mãe não se esquece dos seus filhos e nem tem vergonha dos seus filhos. E para isso nós contamos com a senhora, para que justamente nós possamos cantar esse hino, mas cantarmos com o coração, por nós sabermos que nós também somos dignos. Por favor, presidenta Dilma, eu te peço em nome de todas as mulheres que estão cansadas de não terem lugares para dormir, que venham seus maridos serem violados, espancados, marginalizados. Milhares de mulheres que veem as suas crianças sem escola, mas principalmente sem um prato de comida digno para poder dar. E que de noite, depois de toda a luta, não tem onde reclinar a sua cabeça. É por essas mulheres que nós falamos, por essas mulheres que nós confiamos e acreditamos. Por isso nós pedimos encarecidamente, advogue a nossa causa. Não nos deixe esquecido. Porque, presidenta Dilma, com a senhora agora, com as portas abertas que o presidente nos deu, nós podemos dizer, nós temos uma mãe gentil. O nosso Brasil não esconde mais os seus filhos. O nosso Brasil, muito pelo contrário, ajuda e se orgulha dos nossos filhos. E isso nós contamos com a senhora. Muito, muito obrigado. Que Deus possa te abençoar, possa te iluminar muito, presidente Lula, onde quer que o senhor esteja. O coração de todo o movimento dos catadores estará contigo. E a senhora, conte conosco, pro que der e vier. Muito obrigada.